A paz do Senhor, meus irmãos, amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. O texto se conta no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao versículo 20. Eu quero ler apenas o versículo 19 e o 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje voltada a esse assunto que é tão importante e tão maravilhoso para todos nós, né? Eu quero falar sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a volta de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele estava concluindo os seus dias sobre a terra, nesses versículos que eu falei. Seu ministério estava terminando e a sua missão na terra estava sendo concluída. Em Lucas 22, a partir do versículo 7, o mestre amado chama 2 dos seus discípulos e lhe dá a ordem de preparar um lugar para ele celebrar a Páscoa. Ali, com os seus discípulos, o mestre participa da sua última Páscoa. Então, o meigo nazareno falou: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E ele continuou falando lá no versículo 16: Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Glória a Deus. Podemos dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus sabia que o seu tempo havia findado, né? Glória a Deus. Ele sabia que haveria de morrer, ele sabia que ao terceiro dia iria ressuscitar, e ele também sabia que voltaria para levar os seus fiéis. Glória a Deus. Primeiro ponto, a morte de Jesus. A história da morte de Jesus começa no Getsêmani. Ali ele foi traído, ali ele foi desprezado, ali ele foi rejeitado, né? Foi no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Em Lucas 22:44, diz que o Senhor agonizava e orava intensamente, glória a Deus. E Lucas relata: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A dor, meus amados, e o sofrimento do Senhor era visível pelos seus discípulos. No entanto, para esta missão, Jesus tinha vindo. Louvado seja o nome do Senhor. No Getsêmani, Jesus foi preso. Em Mateus 26:46, ele alertou aos seus discípulos, dizendo: Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Ali o mestre foi preso. Primeiro ele foi conduzido à casa do sumo sacerdote, a casa de Caifás. Deixa eu explicar para vocês. O sumo sacerdote, meus irmãos, era a maior autoridade espiritual da época, né? Daquela época de Jesus. Mas ele não fez nada para soltar o Senhor. Ele sabia que Jesus estava sendo colocado na sua presença para julgá-lo por inveja, por porfias, e que Jesus não era nenhum criminoso, nenhum fora da lei, nenhum homem que tivesse pecado.
Então levaram Jesus para o Sinédrio e ali julgaram injustamente o Filho de Deus. No Sinédrio ele foi conduzido a Pilatos, Dali ele foi conduzido a Pilatos, que era o governador romano daquela província. E Pilatos condenou Jesus à morte da cruz, e os soldados romanos executaram o Senhor. Quando eu era novo na fé, há 52 anos, eu ouvi vários pregadores falando sobre as três cruzes. Era comum a gente ouvir esses pregadores falar, onde o Senhor Jesus foi crucificado. A primeira cruz era a cruz da rejeição. O Nazareno foi rejeitado pelo malfeitor que estava ao seu lado, na outra cruz. Versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A segunda cruz era a cruz do perdão, ou a cruz da misericórdia. O segundo malfeitor reconheceu a Cristo e pediu misericórdia. Naquele seu diálogo com Jesus, ele estava pedindo perdão. O versículo 42 diz: e disse Jesus, e disse a Jesus, o ladrão falando a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. A terceira cruz era a cruz da redenção, a cruz da humildade. O versículo 46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse, Jesus falando, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glória a Deus. Na cruz da redenção estava o Cristo de Deus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus falou 3 frases quando estava na cruz. Primeira frase, lá no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase, versículo 43, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase, versículo 46, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Após essas 3 frases, o nosso Senhor e Salvador morreu ali naquela cruz. Naquela morte estava sendo cumprido todo o plano de salvação que o nosso Deus planejou, todo o plano de salvação. Ali estava o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e levou cativo o cativeiro. Segundo, a ressurreição do Filho de Deus. Em Lucas 24, fala que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram a porta do túmulo aberta. A Bíblia nos fala que Pilatos colocou guarda na porta do túmulo. A porta era muito pesada e ainda tinha o selo romano, que ninguém podia violar. Aí Mateus 28 diz que houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quer dizer, ninguém podia fazer isso, mas o anjo foi lá e fez. Glória a Deus. Os guardas, meus amados, ficaram assombrados e caíram como mortos. O texto fala que se levantou 3 mulheres de coragem e foram ao túmulo ungir o corpo do Senhor. Durante o percurso, elas diziam: e quem nos removerá a porta do sepulcro? Era impossível para elas. Elas não podiam, não tinham forças. Os soldados não iriam abrir. Não tinha os discípulos ali próximo dela. Não tinha quem fizesse esse trabalho para elas. Mas elas foram. No entanto, ao chegarem, viram que o sepulcro já estava aberto
E dois varões de vestes resplandecentes, lhes falaram: por que buscais o vivente entre os mortos? Glória a Deus! E disseram: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Bendito é o nome do Senhor, porque ele ressuscitou. Portanto, vamos celebrar, pois Jesus foi morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Nós cantamos um hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amados, o próprio Jesus havia falado que ao terceiro dia ressuscitaria, mas a bênção era tão grande que os discípulos não acreditaram. Quando recebemos uma bênção muito grande e não acreditamos, nós dizemos: me belisca aí para ver se eu estou acordado, né? Me belisca aí para ver se eu estou sonhando. Os discípulos estavam assim, como que sonhando. Glória a Deus. Terceiro, a volta de Jesus. Sabemos, meus irmãos, que Jesus foi morto e que ressuscitou. Nos nossos dias precisamos crer que Jesus vai voltar. O Mestre amado está voltando, né? O Senhor está voltando. Todos os crentes sabem que Jesus vai voltar. Todos sabem. No entanto, muitos estão como as virgens loucas. Todas as 10 virgens estavam esperando o noivo, porém, só 5 delas levaram azeite de reserva. Amados, nós temos que estar preparados, pois a qualquer hora iremos ouvir o som da última trombeta. Glória a Jesus por isso. Em João 14:3, o Senhor Jesus falou: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus dirá, né, para nós. Jesus falou desta maneira, e nós sabemos que ele vai voltar, ele virá outra vez. O mundo zomba e diz que já fazem mais de 2000 anos, e ele ainda não voltou. Muitos falam isso, né? Pois bem, existe um hino que diz assim: nas nuvens no céu a surgir, com poder e com muita glória, é chegado o dia do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos afirma lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjos, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bendito é o nome do Senhor.
Eu quero concluir dizendo, meus amados, já imaginou a igreja de todos os tempos se encontrando nas nuvens? A igreja da época de João, de Pedro, de Paulo, se encontrando nas nuvens, todos também com a igreja dos dias de hoje, né? Essa, meus irmãos, é a grande esperança que Jesus nos deu. Portanto, nessa mensagem falamos que o meigo nazareno foi morto, contudo, ele ressuscitou, glória a Deus. No momento, ele se encontra no céu ao lado do Pai. Entretanto, pode ter certeza, ele vai voltar. E muitos cantarão este hino, a igreja no céu, a igreja nas nuvens, a igreja com o Senhor, e muitos aqui ficarão, irão cantar este hino. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do ciclo de oração, que a Deus sempre clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vão dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. E por aí vai. Glória a Deus. Deixe eu orar para você, Pai Santo e maravilhoso. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã, este crente que ouviu e viu com tanta atenção este vídeo. Abençoa meu irmão, recompensa ele com bênção do céu. Dê graça, abençoa sua família, abençoa o seu lar. Que haja paz no lar deste irmão, para a glória do nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Vicente Celestino. Se inscreva em nosso canal. Vá lá, entra aí no YouTube, vá lá no canal Amigos do Pastor Vicente. Se inscreva lá, nos ajude, mande esse vídeo para outros e Deus vai te abençoar.